te faça conhecido. Importa que eu não esqueça que o que importa é o teu sorriso. Importa que eu te conheça e te faça conhecido. Importa que... Chame Experiência de hoje, eu quero chamar a mãe do rei Lemuel. Lá em Provérbios 31, nós vamos ler alguns capítulos e ouvir o que essa mulher tem a dizer. Ela vai dizer assim para o seu filho, que é rei: não fica bem aos reis, ó Lemuel, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte. Não fica bem. Ela vai dizer para o seu filho. Ela sabia a condição do seu filho, a qualidade que ele tinha e a condição que ele exercia. Ele era um rei. Não ficava bem para uma pessoa de uma posição tão elevada se entregar a algo tão destrutivo, aos vícios. O vício destrói, o vício tira sonhos, o vício controla de uma forma tão terrível a vida da pessoa, em que ela passa a não viver, mas a vegetar, a sobreviver, a viver uma vida difícil e medíocre. O vício, a compulsão, o desejo obsessivo destrói a vida do homem. E no mundo hedonista em que nós vivemos, em que o prazer está acima da razão, está acima da disciplina, todos os tipos de vícios têm sido exaltados. E os homens têm lutado constantemente contra cada um deles. Comer descontroladamente é um vício. A questão do sexo descontrolado, da pornografia, até ouvir ou música, o comprar, tudo demasiado se torna um vício. E não é da posição de alguém que foi escolhido por Deus, de alguém chamado da criação, a criatura de Deus, viver de uma forma tão miserável. É por isso que eu quero deixar para vocês 4 passos de volta à vida. Para que isso aconteça, nós precisaremos cavar fundo, descobrir de fato o que acontece para que uma pessoa se entregue a algo tão destrutivo. Mas antes eu quero deixar para vocês o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você entender que você precisa de ajuda. É você entender que você está passando por um problema, tem um problema e como todo problema ele precisa ser resolvido. Então você precisa compreender a situação em que você vive e que não é boa. Esse é o primeiro passo, é você reconhecer que precisa fazer algo, que aquilo está destruindo você e precisa ser retirado com muita pressa. O segundo passo é a continuação do primeiro, buscar ajuda. Busque alguém que você conhece, que você confia. Busque alguém que de fato merece a sua confiança e compartilhe com essa pessoa. Com certeza, provavelmente, quer dizer, essa pessoa vai lhe dizer se de fato ela lhe conhece e convive e lhe ama. Ela vai dizer, realmente você está precisando de ajuda. Eu já havia percebido. Quem sabe ela ainda não lhe disse por receios, mas quando você comunicar que você entendeu e que você não está satisfeito com aquela situação, ela vai estar ao seu lado, vai estar lhe apoiando e vai lhe oferecer ajuda. Mas não pare na ajuda conhecida. Busque a ajuda de um profissional. Busque a ajuda de um psicólogo. Ele pode lhe orientar, um psiquiatra. Não tenha preconceitos. Quebre todos os preconceitos. Essa ajuda faz parte do cuidado de Deus na sua vida. É por meio dessas pessoas que o Senhor vai usar para lhe curar, para lhe trazer vida novamente. E se durante o processo você precisar por eles auxiliados de medicação,
quebre mais uma vez o preconceito e tenha certeza que faz parte do processo de cura. O Senhor, Ele está cuidando de você. Terceiro passo, é muito importante. Tome medidas de proteção. Fuja, corra de pessoas, lugares e coisas que vão lhe atrair para o vício. Não permita que eles venham novamente lhe persuadir e lhe levar ao fundo do poço. Não permita que você fique vulnerável, esteja sempre alerta, porque o vício é perigoso. Estar viciado é estar fora de si, estar fora do seu controle, da sua racionalidade. Não faz bem à sua alma, não faz bem ao seu coração. E você mais do que ninguém sabe disso. Então, todas as vezes que você tiver que ir a algum lugar que lhe lembre aquele vício, que lhe traga a memória, veja se realmente você precisa estar lá. Se todas as vezes que você precisar conversar com alguém, bater papo ou conviver com alguém, lembre-se de tudo que você passou e rejeite qualquer coisa que queira trazer de volta a destruição para a sua vida. Esse passo é muito importante. Algo muito importante que eu quero compartilhar com você é, durante o processo, nessa caminhada, já diz, é uma caminhada. Então, pode haver tropeços, pode haver queda, pode haver recaídas. Isso não é sinal de que você é fraco ou de que você não irá conseguir. Muito pelo contrário. Aí é hora de você rever tudo que você já superou e quão forte o Senhor lhe fez até aqui. Então, levante-se como em todo tropeço, em toda queda e continue a caminhada. O caminho é longo e você está na direção certa. Chegamos no quarto passo. E aqui nós vamos nos deter um pouquinho. O quarto passo é o passo em que você vai cavar mais fundo, em que nós vamos sair da questão da psique, da mentalidade humana, do distúrbio, do transtorno em si, e aprofundar um pouco mais ao espiritual. Nós somos seres espirituais e o vício não é somente um problema psicológico, mas um problema do coração. Um famoso médico e também best-seller, ele vai dizer que o vício, ele é resolvido ou é entendido quando nós, ao invés de perguntarmos por que a pessoa está agindo daquela maneira, perguntarmos àquela pessoa qual é a dor dela, o que ela passou, qual foi o trauma. Porque sempre o vício ou a dependência, ela é uma forma de você cobrir algo, é uma forma de você satisfazer algo, é uma forma de você preencher algo. Quando nós nos tornamos vulneráveis a uma obsessão, a um vício, a um desejo intenso, nós estamos, na verdade, querendo satisfazer, preencher, cobrir, enganar alguma falta em que nós sentimos. E esse ponto é o ponto que eu quero cuidar com você, com todo carinho, e dizer para você: o vício, ele é um problema do coração. O vício, ele é um alívio da dor, é uma saída, é uma forma em que você está dizendo para você mesmo que você pode alcançar o controle ou significado da vida. É como se você desse sentido à sua vida, tivesse novamente uma vitalidade em que sem ele você... É como se ele lhe prometesse dar tudo aquilo que você precisa e não alcançou de outra maneira. E por isso que o vício, ele é um ídolo que se aloja no coração. Porque ele exige de você sacrifício,
ele exige de você altar, ele exige de você adoração. Como? Ele toma todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua vitalidade é totalmente depositada nas mãos dele. Então, o vício, ele não é somente um problema psicológico ou humano, ele é um problema da alma e precisa ser resolvido da maneira correta. Por isso ele se torna um ídolo, e tornando-se um ídolo, sendo um ídolo, o vício, ele torna-se um pecado. Aí nós já entramos no lado espiritual. O vício é um pecado. Por que ele é um pecado? O que é o pecar? Pecar é errar o alvo. É perder o controle e não alcançar a direção certa. É como uma flecha que você lança e ela precisa alcançar o alvo certo. Que alvo certo é esse? É Deus. O alvo certo em que você deveria alcançar é o próprio Deus. E quando você lança a seta, quando a flecha vai, quando a flecha é lançada, ela alcança qualquer alvo, menos o alvo correto, que é o próprio Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus, para ser satisfeitos em Deus, para depositar a nossa confiança, o nosso coração em Deus. E quando nós não fazemos isso, nós recorremos a ídolos. E esses ídolos se tornam vícios e preenchem o lugar que deveria ser preenchido somente pelo próprio Deus, preenchido pela confiança em Deus. Todas as vezes que você sente medo ou que você relembra um trauma, ainda que inconsciente, ou que você se sente ansioso ou ameaçado, ao invés de você recorrer a Deus e ter confiança e satisfação nele, você recorre a ídolos, você recorre a uma comida e onde você se alimenta desenfreadamente, você recorre à pornografia, você recorre ao álcool, você recorre aos jogos, você recorre às mídias sociais para preencher um vazio que deve ser preenchido somente em Deus. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer para nós. O meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas em que não tem águas. Esse versículo resume o que é estar enlaçado por um vício. Você deixa de recorrer ao manancial de águas vivas. Você deixa de confiar no seu Criador. Você deixa de depositar a sua satisfação no único que te conhece e passa a cavar cisternas, poços em que não consegue reter água. E cada dia vai se afundando. Por isso é um pecado o vício. Por quê? Porque você deixa de confiar naquele que lhe amou, naquele que lhe criou, naquele que formou você, como a mãe de Lemuel vai dizer. Você é um rei. Nós somos filhos, criaturas de um Deus muito grande. Temos a incumbência, como aquele rei, o filho dela, Lemuel, tinha a incumbência de liderar. Nós temos a incumbência de levar a glória de Deus por toda a terra. E nós abrimos mão disso para viver de forma medíocre. Mas o Senhor está dizendo para você, ainda há esperança. Qual é a esperança? Esvaziar e encher.
esvaziar. Esvaziar o quê? Todos os ídolos. Lançar fora os ídolos. Lançar fora tudo aquilo que tentou tomar o lugar de Deus na tua vida e se encher do próprio Deus, se encher da palavra. E aqui eu quero trazer outro versículo para você. Ele vai dizer: livrem-se. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser justa e santa como Deus, com Deus. Nós fomos criados para a justiça, para a santidade. Para que isso aconteça, eu preciso me livrar da velha natureza. E eu preciso me revestir da nova natureza em Cristo. Como é que isso acontece? Da mesma forma em que você os mesmos passos em que você dá quando você vai buscar o ídolo, o vício. Como? Todas as vezes que o medo, que a insatisfação, que os desejos desenfreados baterem à sua porta, ao invés de recorrer a ídolos, você vai recorrer à palavra de Deus. Não como um amuleto, mas com sabedoria, conhecendo quem é você, conhecendo quem Deus é e o mundo em que nós habitamos. Como? Pela palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus todas as vezes que você se sentir confrontado. E há um versículo muito interessante que ele vai dizer: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus para vos dar o escape. Esse escape você terá quando você, ao invés de recorrer a ídolos, recorrer à palavra de Deus. Quando nós tivermos sabedoria e o verdadeiro conhecimento da palavra, ele vai dizer em João 8:36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ser livre em Cristo Jesus. Preciso ter um entendimento correto de quem você é, criação de Deus. Mas nós caímos do nosso estado original, mas o Senhor Jesus, Ele está conformando e transformando e renovando todas as coisas. Hoje nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra principados e potestades, temos que lutar contra a nossa carne, o nosso eu. Mas haverá um dia em que o nosso corpo será transformado e nós estaremos para sempre com Ele. Então, no processo da caminhada, como eu já disse anteriormente, você vai ter oscilações, você vai querer voltar em momentos difíceis à situação que você estava, mas o Senhor vai lhe sustentar pela palavra. Não abra mão da leitura, não abra mão da devoção à palavra, não abra mão da oração e você será satisfeito. Ora, ninguém que está satisfeito vai desejar comer outra comida que não seja aquela que lhe satisfez. Cristo é um manancial de águas vivas. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos protegerá de todo e qualquer vício. Então, atente-se à palavra desta mulher sábia da Bíblia Sagrada, a mãe do rei Lemuel. Atente-se a Cristo e ponha nele a sua total esperança. E vença o vício e ajude outras pessoas que estão ao seu redor a vencer também. E Cristo será glorificado em nós. E ele será engrandecido e o seu nome
é e será glorificado, e nós já vencemos por ele o maligno. Que Deus vos abençoe. Um cheiro no coração.